Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington e a gente vai falar sobre a colonização e os impactos na população indígena. Primeiro, como eram essas relações entre europeus e indígenas? Primeiro, quando da chegada dos portugueses aqui e o período pré-colonial, que ele é marcado pela não presença portuguesa, as relações elas foram relativamente amistosas, né? Porque estavam baseadas numa relação de troca, tá bom? No escambo entre pau-brasil e outros produtos europeus. A partir do momento em que Portugal inicia o processo de colonização, iniciam também os conflitos entre os indígenas e os portugueses. Por quê? Para implementar uma colonização aqui, seria necessária a exploração econômica. Essa exploração econômica seria feita no modelo, né, de plantation que a gente viu no vídeo anterior. E esse modelo pressupõe a mão de obra escrava. Tá? Então, o primeiro braço escravo do Brasil vai ser o braço indígena. E é a partir desse momento que começam os conflitos. Tá bom? Então, dificilmente os portugueses vão avançar além do território, né, do litoral. Por quê? Na maior parte, porque os indígenas simplesmente não deixam. Né? Os indígenas meio que deixam esses sujeitos presos ali ao litoral, tá bom? Então, isso vai fazer com que esses conflitos acabem, inclusive, dando a dinâmica, né, da nossa ocupação territorial. No segundo momento, a gente vai ver que essas relações elas passam a ser reguladas, digamos assim, pelo Estado português. Tá? Então, como eram muito violentas, o Estado português passa a agir. Agir principalmente no que diz respeito à catequização. Então, uma das prerrogativas do rei português era a expansão do catolicismo. Então, a recém-fundada Companhia de Jesus, tá, vai ser responsável por grande parte da catequização desses indígenas. Lembrando, não são só os jesuítas, tá bom? Outras instituições, outras ordens religiosas católicas também vão atuar. Porém, as mais efetivas, em termos de quantidade maior, serão os jesuítas, tá bom? Essas missões ou reduções, elas são pequenas vilas, digamos assim, em que há uma segregação desses indígenas. Ou seja, os indígenas antes dispersos, eles estão agrupados nessas reduções e ali são protegidos na medida do possível, tá bom? Pelos jesuítas. Tá? Então, ali, naquele novo espaço, vai haver um processo de catequização dos indígenas, tá bom? E também de aculturação, ou seja, né, da introdução do modelo de vida nos moldes europeus. Então, os jesuítas não só querem impor uma religião, mas também um modelo cultural, tá? Então, esses indivíduos eles estão necessariamente isolados, por quê? Portugueses e espanhóis, nesse momento da história, não são o melhor exemplo de cristianismo, tá bom? De comportamento cristão. Então, realmente, essas reduções elas ficam longe dos colonos para evitar a violência. Mesmo assim, não conseguem, tá bom? A gente vê que, nos casos, por exemplo, das missões do Guairá, né, hoje, noroeste do Paraná, mas também muitos povos, muitas reduções no sul do Brasil vão ser invadidas, né, pelos bandeirantes paulistas, tá bom? Então, há quem fale de algumas dezenas de milhares de escravos só nessa região aí, sul do Brasil, tá? Então, a gente vai ver que, apesar do isolamento, a vida desses nativos ela não é segura, tá bom? Outra atividade econômica importante para a gente pensar é a atividade da mineração, tá? Então, vamos achar ouro no Brasil ali no final do século XVII, virado para o século XVIII, tá bom? No final do 1600 e pouquinho e durante a maior parte do século XVIII, até mais ou menos 1760, tá? A produção ela é alta. A partir dessa década de 1760, a produção ela vai diminuir de intensidade, tá? Como a gente vê aqui no mapa, a principal região, tá, é o que hoje é Minas Gerais, tá bom? Mas não só. Tá? Então, para além do que hoje nós chamamos de estado de Minas Gerais, o estado de Goiás e o estado de Mato Grosso também têm as suas regiões de produção aurífera, tá bom?
No caso de Minas Gerais, a gente vê que também existia a produção de diamantes, né, na região ali do Tijuco, né, hoje parte da região da cidade Diamantina, tá? A gente vai ver que a tributação ela é rígida, tá? Então tem o quinto, que é, né, 20% da produção, tá? O controle português ele é feito de forma muito forte, né, na base do autoritarismo, justamente para impedir o contrabando, né, na época que se chamava descaminho, ou a sonegação de impostos. Tá? E o que acontecia muito? Então, contrabando, né, em sonegação de impostos era algo muitíssimo comum nesse período. Tá? Essa mesma produção vai fazer com que o eixo econômico, que antes estava no Nordeste, né, por conta da produção agrícola, agora migre para o Sudeste. Tá? Assim migra também a capital, que sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro no ano de 1763. Tá? Justamente porque tem que estar perto geograficamente do local de produção do ouro. Até porque seria mais fácil por parte da coroa portuguesa efetivar, né, o controle. Essa mesma produção aurífera, ela vai fazer com que se desenvolva o que até então não existia no Brasil, que era um mercado interno. Tá? Então, a economia brasileira ela não é plenamente monetarizada, tal qual é hoje, porém, a partir da descoberta de ouro em Minas Gerais, o que antes era produto que só era vendido para fora do Brasil, agora é vendido para dentro também. Né? Então, a região de Minas Gerais vai funcionar como um centro de gravitação, digamos assim. Né? Ela puxa produtos para ela. Tá? Então, produtos que saem do que hoje é a região norte, tá bom? Do que hoje é a região nordeste também, parte do centro-oeste, sudeste e sul. Tá bom? Inclusive, né, até a região mais ou menos de Buenos Aires e até mesmo de Montevidéu. Ou seja, a gente vai ver que a região de Minas Gerais não puxa somente o mercado interno, mas puxa também o mercado vizinho, né, e puxa também o mercado de escravos na África, já que a maior parte da produção, né, a maior parte do trabalho é feito por escravos, tá bom? Porém, a gente vai ver que a região de Minas Gerais, né, ela vai dar origem a uma sociedade que é diferente da sociedade do açúcar. Enquanto a sociedade do açúcar é uma sociedade rural, envolta, né, em relações sociais de cunho rural, nessa sociedade não. Aqui é uma sociedade de cunho urbano, ou seja, há uma diversificação das funções, há uma maior complexidade, né, em termos de relações sociais. Tá? Nas cidades, a maioria dos indivíduos são homens livres, tá bom? Quem trabalha nas minas, em sua maioria, são homens pobres, tá? Mas a gente vai ver que algumas centenas de milhares de indivíduos foram para essa região, tá? Há quem fala de mais ou menos aí uns 600 mil, tá bom? Desde o início da descoberta do ouro até mais ou menos 1750, tá? Então, muita gente. Tá? E essa é uma região, como eu disse, tipicamente urbana. Tá? As cidades se desenvolvem, né, no entorno dos grandes locais de produção de ouro. Tá? Bom, isso vai fazer com que surja também uma certa classe média. Por quê? Quando comparamos aqui a sociedade açucareira de baixo com a de cima, aqui, a sociedade mineira, a gente vai ver que está aqui em cima senhores de engenho, tá? Tem uma minúscula população livre, tá? E a grande maioria de escravos ou dependentes. Esses dependentes aqui entram a população livre, tá? No caso da região de Minas Gerais, não. Nós temos lá em cima os grandes mineradores, né? Os grandes comerciantes, as autoridades reais, mas lá embaixo a gente encontra o escravo, no meio do tempo, no meio do caminho aí a gente tem um monte de gente, tá? Que não necessariamente são da elite, mas muitos são homens e mulheres mais educados, ou seja, tem uma noção de sociedade um pouco mais sofisticada, tá bom? Então, isso vai fazer com que esses indivíduos pensem a sociedade de uma forma diferente, tá bom? Aqui a gente vê o mapa de povoação, tá? Do Brasil. Então, entre o século XVII, tá? E o século XVIII. Tá? Olha o quanto a gente avança.
tá? A gente avança bastante. Isso faz com que o Brasil se interiorize também. Aqui nós vemos uma comparação, né, entre população, né, produção de ouro, né, de açúcar e de outros, né, outros produtos. Então, essencialmente, a gente vai ver que até 1700, até na década de 1650, basicamente o que a gente exporta é açúcar. Tá? Reparem bem, pessoal, para não cair na pegadinha. Tá? É possível que perguntem, mas qual é o produto que que mais exportou ao longo de todo o período colonial? Ao longo de todo o período colonial, o produto individual foi o açúcar. Tá? Quando a gente vê aqui a tabela de 1760, o ouro está quase encostando no açúcar, mas ele não encosta. Quando a gente olha para 1800, individualmente falando, o açúcar continua maior. Né? Ele é superado pela coluna outros, mas aí outros soma tudo. Né? Então, nesse momento da história, 1800, a economia brasileira está um pouquinho mais diversificada.